exaltado e glorificado seja a grandeza, a santidade do único que é digno. Sejamos gratos a Ele por ter nos guardado, nos protegido, nos guiado. Devemos agradecer ao Senhor sempre pela sua bondade no nosso viver diário. Iremos falar um pouco sobre a nossa fé em ação. Prepare o seu copo com água, deixa aí próximo do lado. Vamos entrarmos em oração e participarmos desta bênção. Esse canal é um canal da fé, é um canal do Santo Espírito, é um canal de ação. E nesse canal, se os senhores têm me assistido, eu tenho feito de tudo para que a fé do Senhor, da Senhora, não seja uma fé engessada. Se quisermos sermos vitoriosos, vencedores, todas as batalhas, devemos colocar a nossa fé em ação. O Senhor tem fé, a Senhora tem, nós temos. Basta colocarmos a nossa fé em ação. E nesse pequeno estudo, em meio a muitos atos de fé, na palavra, nós escolhemos apenas 2. No livro de João, no capítulo 12, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que nós possamos te servir de uma maneira melhor. João 12, versículo 3. Eu falei desse ato de fé no estudo passado, mas ele é tão bonito, tão significativo, que eu resolvi falar desse estudo também. No livro de João, no capítulo 12, versículo 3, nós vemos ali o ato de uma mulher. Dentre as seguidoras de Cristo, aqueles que seguiam Cristo, tinha muitas pessoas muito mais importantes do que Maria Madalena. E aí, compreendam, senhores. Mas o ato de fé que tem atravessado gerações foi o ato de uma mulher que até prostituta foi. Aí é o que os senhores precisam compreenderem. Quando nós usamos a nossa fé, a fé não tem cor, não tem idade. Pode ser pretos, negros, pardos, cafusos, mamelucos, amarelos, ricos, pobres. Podemos ter grandes recursos financeiros. A fé supera todos os obstáculos. E aí é o que nós podemos compreender.
Eu já disse no canal e vale a pena repetir. A fé, quando entramos em ação, a nossa fé, ela chega onde nenhuma poderosa arma de guerra pode chegar. Nenhuma autoridade, seja ela da mais alta patente, chega quando nós usamos a fé. A fé chega, nos leva. Por isso, no livro de Hebreus 11, versículo 6 fala: sem fé é impossível de agradarmos ao nosso Criador. E dentro das igrejas, aí compreendam aos senhores, os líderes até acham que estão agradando o Senhor, mas só acham. Falam, mas nenhuma ação de fé os senhores veem no trabalho deles. A outra ação de fé, a mulher cananeia, Mateus 15, versículo 26. Ela foi comparada, igualada a um cachorro. Mas aí vejam, senhores, aqueles que têm fé não precisam ser ignorantes, levantarem a voz, procurarem contendas, brigarem. É só usar a fé com sabedoria. Porque quando usamos a fé com sabedoria, com entendimento, o diabo recua. O diabo bate em retirada. E aí vejam, senhores, esses dois atos de fé em meio a muitos. Uma mulher que até de vida fácil foi, mas o seu ato de fé superou as ações de todos os seguidores de Cristo. Maria Madalena. E essa mulher cananeia se humilhou, porque a fé verdadeira nos torna humildes, simples. Não precisamos demonstrar que estamos cheios de fé. É só praticar a fé que temos. Os crentes precisam serem crentes de atitudes. Precisamos sermos crentes, cristãos de atitudes. Porque dessas atitudes, o Senhor nos exalta, o Senhor agrada. E aí veio essas duas mulheres que o Senhor agradou das ações delas. E as ações dessas mulheres, elas são lembradas de geração em geração. E esse canal eu vou reprisar tantas vezes. Eu tenho feito de tudo para que os senhores não tenham a fé engessada. Não confie na fé de nenhum pastor, nem um padre, nem um bispo, mas caminhe, ande com as suas próprias pernas. Use a fé do Senhor, a fé da Senhora, porque todos nós temos fé, para mais ou para menos, mas temos fé. E esta fé precisa ser exercitada dia
após dia. Como? Canal, eu tenho feito a oração na água. Para quê? Para mim, para despertar a fé dos senhores. Falei no estudo passado, irei reprisar nesse. A oração de libertação, uma oração feia, mas resolve, dá resultado. Eu tenho feito na minha vida e tenho incentivado os senhores a fazerem também. O propósito do azeite tem feito para mim, isto é para despertar a fé dos senhores, para desengessar a fé dos senhores, embora muitos dos senhores não compreendem. Daqui uns dias farei sal, a oração no sal. Para mim, não, para despertar a fé dos senhores, para desengessar a fé dos senhores. Farei oração, consagrarei a peça de roupa. Tudo isso para que os senhores não me assistam e ficam na dependência da minha fé, da minha oração. Porque nem sempre os senhores podem me assistir. Nem sempre os senhores estão conectados no canal. E onde os senhores forem, use a fé. Faça a oração da fé. Abençoa a água. Abençoa, consagra um pouco de azeite. Unja aquilo que os senhores quiserem ungir. E aí veja o Senhor, como é tão importante usarmos a nossa fé, colocarmos a nossa fé em ação. Um ato de fé na vida do Senhor, da Senhora, presta bem atenção, pode mudar a vida dos senhores, pode mudar a nossa vida. Uma conquista, uma vitória, algo que os senhores desejam conseguirem. Trabalhe, isto é justo, mas use a fé. Antes, quem sabe, de contratar um bom advogado, primeiro use a fé. Busque o advogado dos advogados, Cristo. Antes de buscar uma autoridade, procure o grande comandante primeiro. Então veja os senhores, antes de recebermos o diagnóstico de um médico, confesse, busque o médico dos médicos. Ouça primeiro, veja o diagnóstico do médico dos médicos. Mas isto muitas vezes não acontece. Nós primeiro corremos para o médico antes de buscarmos o médico dos médicos. Falta de fé. Então, precisamos colocar a nossa fé em ação. Exercitar a nossa fé dia após dia. Pode ser que o Senhor, Senhora, tem muito mais fé do que eu, do que qualquer um outro pastor. Mas se os senhores não exercitarem, os senhores não saberão. E nós só sabemos que a nossa fé funciona quando nós a usamos. Aí nós sabemos se ela funciona ou não. Se ela não funcionar, pelo menos nós tentamos. E aí, acredita aos senhores, eu me recuso a exercer o meu bispado,
o meu pastorado somente de conversa, de palavras, porque de palavras, de conversas, as igrejas estão cheias. Os pastores que falam, mas não usam a fé. Querem persuadir as pessoas somente com palavras, mas de um líder, de um pastor, devemos esperar muito além de uma pregação. Precisamos, estes homens devem ter a fé em ação, exercitar a fé, fazer com que a sua fé funcione, porque assim todos serão beneficiados. Então, um gesto de fé que nós usamos mesmo em nossa vida pode mudar a nossa história quando usamos a fé inteligente. E aí, compreendam, senhores, o gesto de fé destas duas mulheres. Maria Madalena tinha outras mulheres, inclusive a mãe de Cristo, seguindo ele, mas o que ficou gravado na história foi a ação de fé desta mulher. E aí vemos a outra, cananeia. Estes dois gestos de fé, essas mulheres têm atravessado gerações, ninguém esquece. Então, precisamos colocar a nossa fé em ação. Se o Senhor, a Senhora, não tem fé, se nós não temos fé, para caminharmos só, para vivermos a nossa fé, jamais iremos conseguir entrar na glória. Porque o justo tem que andar com as suas pernas, tem que viver unicamente da sua fé. Por isso, devemos, dia após dia, colocarmos a nossa fé em ação. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. Quando esse homem, esta mulher tomar, quando nós tomarmos, que possamos ter a nossa fé reavivada para a glória do seu santo nome. Vamos participar. Vamos ativar os modos da nossa fé. Olhe aí nas suas mãos, meu Pai, consagra as mãos desse homem com a tua presença, com o fogo do Santo Espírito. Quando colocarmos no alto da cabeça, todo mal, todo desânimo vai cair por terra na autoridade que é na glória do seu nome. Agora, coloque as mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos e creia, meu Pai, exaltado seja a santidade do seu nome. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Reanime a fé desse homem, meu Pai. Todo desânimo, toda tristeza, todo fracasso, que o fogo do Espírito passa, meu Pai, do alto da cabeça desse homem, desta mulher, desta família, até a planta dos pés. Que o fogo do Cordeiro arranca todo o mal para a glória do seu nome. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na santidade do Senhor, jogue as suas mãos para trás com fé. Diga: sai, 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 sai e sai para o abismo e não volte nunca mais. Que a sua fé seja reanimada, que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, reavivar a nossa fé no nosso dia a dia para a glória do seu santo nome. Amém? Agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Se os senhores querem, feche os seus olhos e coloque as mãos
no seu coração, meu Pai. Abraça esse homem, esta mulher, esta família, esse irmão, esta irmã, que a nossa fé, meu Deus, possa ser revigorada, porque sem fé é impossível de agradarmos ao Senhor. Guarda esse homem, esta mulher, esta família, debaixo das suas asas, da sua proteção, para a glória do seu santo nome. Amém? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.